O que está acontecendo? Tá dando... Tá dando erro. O que é que tá dando? Ele tá tentando colocar, mas não tá indo. É. Tá dando erro aqui. Meu pescoço tá torto. O pior que... Você tá no ar, você tá... Ai, ai. Olá! Como é bom estar com você em mais um encontro de alma. Eu sou Miriam Harkense, sou helper de Patchwork, que é um caminho de autoconhecimento, sou psicanalista, mestre reikiana, consteladora, coaching de alma, entre outros cursos que foram feitos nesses 20, quase 5 anos de caminho de autoconhecimento. Nós estamos aqui novamente para podermos conversar um pouquinho e aprofundar mais ainda no nosso autoconhecimento. Boa noite a todos e que estão entrando, Antônio Carlos, a Tereza. E hoje, qual que vai ser o tema do nosso programa? É sobre os centros vitais. O que são, como se bloqueiam, como pode abrir esses portais de energia com consciência. Porque quando os nossos centros estão abertos, a vida flui. Quando estão fechados, nós repetimos padrões. Ao despertar os nossos centros vitais, esses pontos de energias que existem no nosso corpo, nós podemos equilibrar toda a nossa vida. Esses centros vitais, eles se relacionam com as nossas emoções, com as nossas atitudes, com o nosso caminho espiritual. E essa conversa, ela é muito linda e especial, profunda. E eu vou ter a alegria de receber Luciana Rodrigues. É uma mulher sábia, atuante na espiritualidade kardecista e que vai estar conosco discorrendo sobre esse tema, compartilhando do seu conhecimento. E vai trazer também essa visão de despertar, cuidar dos nossos centros de luz dentro de nós. Fique com a gente, respire fundo, venha se reconectar com o que é essencial, que é você se conhecer cada dia mais. Para que você possa sempre estar atuante e presente, lembre-se de se conectar com as nossas redes sociais, tá? No YouTube, no Facebook, com o TV Conexão Brasil, com o meu canal no YouTube, que vai chamar Portal Harkense, que chama-se Portal Harkense. Obrigada a vocês que estão entrando, a Priscila, a Lisandra, sejam muito bem-vindas, tá? Então vamos lá. O que são os centros vitais? Né? Eles também são chamados de centro de energias ou chakras. Todo mundo conhece, né? Ele realmente é muito presente na nossa vida e as pessoas realmente trazem essa informação.
né? Os centros vitais, eles são focos de energia sutil presentes no corpo humano. Eles estão ligados tanto ao funcionamento físico das glândulas e órgãos, quanto à dimensão emocional e espiritual. Eles também são conhecidos, né, como chakras, como eu já falei, e essa palavra em sânscrito significa roda ou vórtice. Então, os 5 dos nossos chakras, eles estão posicionados na nossa coluna vertebral. Eles têm entrada e saída, né? Na verdade, são 2 entradas. E como se fosse um cone no meio, segurando esses 2 vórtices que ficam na frente e atrás, tá? O coronário que fica aqui, ele fica com esse vórtice virado para cima. E no nosso chakra básico, que fica ali, aqui ligado à terra, que é o último, né? Ele fica virado para baixo. Então, a gente tem essa conexão com o céu e com a terra, e entre eles, esses outros chakras, trazendo essa ligação de todos eles e fazendo com que todo o nosso corpo funcione energeticamente, tá? Cada centro vital influencia aspectos específicos da nossa vida, como sobrevivência, sexualidade, poder pessoal, amor, comunicação, intuição e espiritualidade. E também todas as nossas emoções, atitudes e todo o nosso caminho de vida, tá? Os centros, eles só se abrem autenticamente quando existe um real alinhamento interno com a verdade emocional, a entrega à vida e a ausência de fingimentos ou de ilusões, tá? Boa noite, Ângela. Falando dos chakras, a gente pode cada vez mais refletir em todas as questões que a gente tem na vida, né? Nós vamos vivenciar através das nossas emoções. A Luciana, ela tem bastante informação e a gente vai saber já com ela, porque ela foi uma das pessoas que, através do trabalho emocional, conseguiu desbloquear os chakras e transformar e retirar pedras da vesícula, hernia de disco, né? Só através de trabalho energético e emocional. Eu falo só, mas, gente, isso não é fácil. Não, não é mesmo. Precisa coragem, determinação, porque a gente precisa enfrentar esse lado profundo que tem dentro de nós e muitas vezes a gente não quer. Então, por exemplo, quando a gente sente medo de confiar, o centro do coração ele tende a se fechar, tá? Então, quando a gente fecha os nossos centros energéticos, é como se a gente entupisse uma veia, né? Então, quando a gente entope uma veia do coração, normalmente tem que ir lá desentupir, colocar uma stent, fazer uma série de coisas. No caso dos chakras, quando a gente entope essa energia, nós precisamos trabalhar fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, trazendo a transformação interna para que a gente possa desbloquear esse chakra, tá? E a energia possa fluir. É como se fosse realmente veias, né? Em vez de correr sangue, correm energias. Isso também tem a ver com os meridianos, mas aí a gente pode falar em outro momento, né? Hoje a gente está falando de chakras, senão eu vou trazendo todas as informações. Às vezes a gente reprime as nossas emoções e aí a gente acaba bloqueando o centro da garganta, né? Às vezes a gente tem alguma coisa para falar e a gente fala, nossa, eu tô com um nó na garganta, né? Porque as emoções, elas geram energia. E quando a gente bloqueia uma emoção, essa energia para, tá? Ou ela para, acumula. Então, às vezes acumula num lugar e o outro lugar deixa de ter energia, né?
E quando a gente pode olhar para a verdade do que está acontecendo, a energia volta a fluir. É como se a gente tirasse ali aqueles pedacinhos de madeira que estão ali obstruindo e a energia flui, tá? Quando os centros estão abertos, eles indicam fluxos energéticos saudáveis. Então, a nossa vida, ela flui em todas as direções, né? Física, emocional, financeira, de relacionamento, tudo vai fluindo quando essa energia está realmente fluindo normalmente e naturalmente, tá? Os frentos fechados, eles vão indicar que a gente está num lugar de controle, de resistência, de negação da dor e às vezes até de vulnerabilidade. E a gente fecha para não poder sentir tudo isso. E aí eles vão se abrir cada vez mais através da nossa verdade interior, tá? Vamos trazer uma questão para que as pessoas possam refletir e agora, logo depois da reflexão, a nossa querida Luciana vai estar junto comigo aqui, conversando e falando das questões e nos auxiliando a entender mais sobre os chakras, tá? Então, vamos lá. Em que situações da sua vida você sente que trava ou você se fecha? Né? Às vezes tem lugares em nós que está fluindo muito bem e tem lugares em nós que fecham, que ficam travados, né? Fechados ali. Você já parou para pensar quais são esses lugares? Permita-se sentir o que realmente você está sentindo. Você se permite sentir realmente o que está sentindo ou você procura controlar tudo, inclusive as suas emoções? E como o seu corpo mostra que existe algum sintoma de rigidez ou tensão crônica? Você já parou para pensar nisso? Enquanto você reflete, nós vamos complementar aqui com a Luciana, né? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Você pode falar um pouquinho de você? Bom, eu sou uma pessoa que, quando eu adoeci, né, tive um problema de saúde, tive pedra na vesícula, tive hérnia de disco aqui nessa região do pescoço, travava, não conseguia andar, não conseguia trabalhar, não conseguia, né, a vesícula também passava mal. Aí eu conheci a Miriam, e ela foi me dando todas essas explicações, esses ensinamentos, e com esses conhecimentos e com a ajuda dela, né, porque você lidar com dores e emoções não é algo simples nem fácil, porque envolve muita questão interior de você trabalhar tudo isso, né? A gente tem muita dificuldade, a gente tem muita defesa interior que acaba atuando nesse processo todo. E aí eu fui identificando, porque cada órgão do nosso corpo está vinculado a um centro energético, né, de força, e também está vinculado às emoções, aos sentimentos que a gente traz, mal elaborados, distorcidos, que a gente traz ao longo da nossa trajetória terrena. E diante desse contexto, eu fui trabalhando com ela, e eu isso já faz mais de 10 anos, eu não tive mais nada na vesícula, minha vesícula está limpa, não tem mais nada. Também não tenho mais hérnia de disco, nunca mais tive problema de travar, de ficar, sabe, de sem dirigir, ficar limitado, né, não podia trabalhar. Então, foram trabalhos energéticos e profundos, emoções paradas, né, porque cada órgão tem um símbolo de emoção energética. E aí nós fomos trabalhando e isso foi se dissipando com a graça de Deus, né? E com a minha vontade, o nosso querer, porque o nosso querer é potente, é muito poderoso. E aí a gente conseguiu fazendo essa transformação. Então, esse é o meu depoimento nesse contexto, de que é possível, desde que você queira, né? O querer aí faz toda a diferença, porque é ele que vai te fortalecer no processo de enfrentar as dificuldades e as defesas internas que se instalam, te deixando naquele local ali estagnado, né? Essa aqui é a verdade. Então, graças à ajuda dela, ao meu querer, ao meu Deus interior,
eu consegui fazer todas as transformações. E hoje eu sou uma pessoa super saudável. Não tenho nenhuma doença, não tenho nenhuma dificuldade. Tenho já 50 anos, não tomo nenhum remédio, não tomo minha alimentação, eu mudei a alimentação também. E tudo isso foi de forma consciencial, sem sofrimento, sem imposições, né? Que eu acho que isso que é importante. Eu fui entendendo que faz parte do processo você fazer essas transformações. E aí eu posso dizer que eu gosto de uma saúde física, espiritual e emocional bastante equilibrada, graças ao trabalho que deve ser constante, né? É um trabalho que você tem que fazer direto. Você resolve aqui, tem outras coisas ali e as coisas vão se desenvolvendo, né? Então é isso. Muito bom. Maravilhoso o seu depoimento, né? E me conta um pouquinho do que você tem feito como palestrante. Eu sei também que você ministra aulas. Então, fala um pouquinho desse seu trabalho também. Essa é um prazer muito grande que eu tenho, porque quando você se coloca à disposição para ser útil e ajudar, né, as pessoas, é onde você mais recebe. Essa aqui é a verdade. As pessoas acham que elas estão fazendo um favor em lá fazer alguma coisa, mas não é uma verdade. A verdade é que quando você estuda, você se desenvolve e você tem um potencial para ser desenvolvido, para ser compartilhado com as pessoas e você não o faz, é que você começa a adoecer, que você é o contrário. Mas quando você consegue expandir isso, né? Você entende, você vê que aquilo foi bom para você e você compartilha isso com as pessoas ao seu redor, auxiliando-as, né? Porque eu acho que Deus atua através de nós nesse sentido, um ajudando o outro, dando a mão para o outro, sendo útil. Então hoje eu ministro aula de autoconhecimento, né, no centro que eu frequento. Tem uma equipe ótima, né, uns alunos maravilhosos que estão muito engajados, né, em aprofundar, em se desenvolver. Então nós estamos aí num curso já há algum tempo, usando todos esses conhecimentos que eu estou compartilhando com vocês, e ministro palestras também, nos centros, né? Nos centros espíritas, empresas também, mas hoje é mais centro espírita que eu tenho atuado, graças a Deus. Muito bom. E conta para mim um pouquinho o que são os centros vitais sobre a sua ótica, como você vê isso. Na verdade, nós somos energia, né? Tudo isso daqui é energia, né? Então, o centro vital, na verdade, ele nada mais é do que com uma concentração energética que alinha, né, todo o nosso ser e faz os nossos corpos, porque nós temos vários corpos antes do corpo físico, nós temos vários corpos, né, espirituais, sutis, etc. E eles alinhados, né, esses centros de forças, é como se fosse a fala entre todos esses corpos, e ele se alinhando, ele vai trazer para a gente aí a saúde física, mental, espiritual, emocional. Agora, quando ele se desalinha, realmente, inclusive, ele prejudica outro, né? Porque ele vai buscar ele busca a energia do outro, que está mais equilibrado, para ele se equilibrar. Então, um vai descompensando o outro e é onde a gente adoece. Então, na verdade, os centros de força é realmente algo que faz com que a gente tenha saúde como um todo, de forma holística, né? Na verdade. Isso. E como que você identifica ou quais são os sinais que você vê que um centro está bloqueado? Quando você não tem saúde emocional, né? Quando a sua vida tem algum tipo de estagnação. Então, quando você tem alguma linha da sua vida, né? Porque a nossa vida é como se fosse uma roda, então nós temos partes, né? Então, a parte financeira, a parte material, a parte de relacionamento, a parte com família, a parte profissional, né? Então, quando você tem aí desalinhamentos nessas áreas, você acaba tendo aí sinal de que você tem um fluxo que está comprometido, ele não tem a fluidez energética. Então, aí é um sintoma de que você está com problema nos seus centros. Eu sempre digo assim, se você tem algum desequilíbrio, alguma coisa que fora não está boa, dentro também não está, né?
É o reflexo. É o reflexo, né? Então, aquele ditado que diz, né? Olhe com quem andas que eu lhes direi Com quem é verdade. quem és, né? É bem verdade, né? Então, fora está uma bagunça, dentro também está É, principalmente nos é nossos verdade. centros energéticos, né? É. E me diz uma coisa, quais são as atitudes práticas que você indica para abrir esses centros? Olha, o que eu vou falar o que eu faço, né? Meditações me ajudam muito. Tá? Terapia, terapia, eu acho Hum, que para mim foi a separação do joio e do trigo na minha vida. Então, para mim, a terapia me levou a um patamar muito excepcional para mim, né? Eu estou muito feliz, então, porque a terapia, na verdade, ela te ajuda você a se autoconhecer, sem julgamento, né? Sem o peso do dia a dia que a gente tem pelas incompreensões que as pessoas também têm, né? E elas transferem essas incompreensões para as nossas ações, para aquilo que a gente sente também. E aí, como a gente não sabe lidar com aquilo, a gente também, né, incorpora sentimentos, etc., também distorcidos, e aquilo tudo vai virando uma miscelânea dentro da gente, que a gente vai ficando doente, vai ficando apático, vai ficando desmotivado, né, sem vontade. E uma coisa que é importante aqui é motivação não é uma coisa que você consegue de fora. A motivação ela é interna. Então, quando você não tem uma motivação interna, e principalmente motivada por você mesmo, né, focada em você mesmo, você acaba deteriorando, porque vem um e fala uma coisa, e como você não está firme, aquilo te, né, faz com que você desmorone. Então, para é, mim, são essas as ações que eu faço, além de muita respiração. Respiração ajuda muito também a você, sabe, centrar e voltar para aquela condição de, peraí, o que está acontecendo comigo, né? Olhar o que eu estou sentindo, né? Porque a gente não tem o hábito de olhar para dentro de si. Por mais que aparentemente, entre aspas, seja feio muitas vezes, é isso que vai te libertar e trazer uma maturidade emocional mais centrada, né? Mais elaborada para que você se harmonize e equilibre, né? é verdade. Bom, e aí você que já tem essa experiência de estar fazendo as meditações, as respirações e trazendo energia fluir para esses centros vitais, para os chakras, né? Como que seu corpo reage quando a energia começa a circular normalmente? A primeira coisa que eu sinto é a motivação, né? Você se sente vitalizado, né? Você tem energia, de fato, energia física, energia espiritual, você sente preenchimento, né? E quando você está preenchida de você mesmo, você consegue fazer com que esse chakra se alinhe e você fique bem. Mas quando você não tem esse preenchimento, e esse preenchimento só você pode fazer por você, essa talvez seja a missão mais árdua e, ao mesmo tempo, mais divina que você tem. É você por você. Você se amar, você se respeitar, você se aceitar, né? Com todo o pacote que vem, né? As coisas não tão boas e as coisas boas. Então, para mim, eu acho que essa é a receita para que a gente possa se manter aí no equilíbrio das coisas, né? Sim. Bom, nós temos assim algumas meditações que são rápidas, né? E que Sim, podem ajudar, né? sim. Nós podemos trazer alguma coisa rapidinha para alguém hoje, para alguém, para as pessoas que estão aqui nos ouvindo. Eu gosto bastante da meditação 60 a 0, né? Sim. Você quer falar um pouquinho dela? É engraçado porque essa meditação ela parece ser muito simples, muito fácil, muito, né, descomplicada. Você fala, eu vou contar, mas dependendo do estágio interno, né, de emoções e do fluir de tudo isso dentro de você, é algo extremamente complicado. Porque a mente é um negócio que ela vai querendo te dominar. E aí você tem que voltar muitas vezes até que você consiga centrar e fazer realmente a contagem contrária. Que seria de 1 a 60, na verdade você vai fazer de 60 a 1. Só que a 60 a 1 faz você pensar. Não é um automático como é o normal, né? Não é aquela condição.
Então, mas ela é extremamente eficaz. Eu acho que essa é a palavra. Porque se você consegue se focar, se centrar nisso, aquilo tudo vai fazendo com que você vai acalmando, você vai serenando, né? E aí você vai sentindo que toda aquela ansiedade, tudo aquilo que faz a gente se desequilibrar, se desarmonizar, vai, né? Vai baixando ali. Você vê que a mente vai silenciando mesmo. Sim. Bom, então agora a gente vai continuar juntas, tá? Tá. Nós vamos fazer esse meio que bate e volta, né? Sem Juntas, problema. conversando um pouquinho mais, né? Ah. A gente sabe do valor da honestidade emocional. Sim. Então, como é importante, né, que a gente possa admitir o que está sentindo. Normalmente, as emoções negativas, como raiva, tristeza, inveja, medo, né, são emoções que a gente não pode expressar muito, porque, entre aspas, é feio. Então, nós fazemos o que? Nós, entre aspas, também engolimos, né? Então, a maioria das vezes é importante que a gente reconheça para nós mesmos, né? Então, quando nós reconhecemos para nós mesmos, eu não preciso mostrar para as outras pessoas, mas eu preciso reconhecer que esses sentimentos estão em mim e comigo, né? Então, quanto mais honestas e sinceras conosco nós formos, melhor será. Mas a gente vai guardar essa surpresa para já, porque nós vamos ter um intervalo. Então, depois do intervalo, nós vamos ter algumas coisas bem interessantes e no final nós vamos fazer um alinhamento de chakras, tá bom? Então, André está junto com a gente, tá? Neste mês tão especial, a Cepogões faz uma homenagem a todas as mães que cozinham não apenas para alimentar, mas para reunir, para celebrar e para compartilhar momentos inesquecíveis. Surpreenda a sua mãe com os melhores acessórios e equipamentos para a cozinha. Seja com um fogão que combina com a tecnologia e praticidade, ou um forno que transforma receitas em verdadeiras lembranças. Neste mês tão especial, a Cepogões faz uma homenagem a todas as mães que cozinham não apenas para alimentar, mas para reunir, para celebrar e para compartilhar momentos transformando cada refeição. Surpreenda a sua mãe com os melhores acessórios e equipamentos para a cozinha. Seja com um fogão que combina com a tecnologia e praticidade, ou um forno que transforma receitas em verdadeiras lembranças efetivas. Nós temos tudo para tornar esse mês ainda mais especial. Porque toda mãe merece o melhor. A Cepogões, transformando cada refeição em um gesto de amor.
Voltamos! E aí, como foram? Conseguiram fazer o 60-0? O 60-0, ele tem uma informação importante, né? Nós vamos contar 60, 59, 58, né? Se eu errar, eu preciso começar novamente. Então, é uma atenção plena naquele momento, porque você vai estar só ali com os números, tá? Então, vamos continuar aqui falando dos nossos centros vitais, dessa energia que flui, que traz para nós grandes transformações, né? Então, o corpo ele vai manifestar as tensões dos centros fechados. Então, às vezes uma dor no ombro, às vezes uma dor no quadril, às vezes uma dor no estômago, né? Cada chakra ele vai trazer o bloqueio de uma emoção e também o bloqueio de algo que nós temos à nossa disposição, tá? Eu vou falar para vocês de cada chakra e o que cada um traz para nós, tá? Lu, quer falar alguma coisa sobre essa questão? Não? Tranquilo. Tá. Então, eu vou falar rapidamente, resumidamente, o que cada chakra vai trazendo para a nossa vida e como que a gente pode ir abrindo esses chakras, tá? A abertura vai ser através do exercício no final do nosso programa, tá bom? Então, o que a gente vai precisar? De um relaxamento consciente, de respiração e presença, para que a gente possa liberar esses bloqueios, né? Deixar a energia fluir sem obstrução, sem medo, sem recusa. Somente assim os nossos centros vão se abrir, irradiar e receber amor. Amor é uma coisa muito importante. É um amor de mim para comigo mesmo, e quando eu tenho isso, eu expando essa energia, né? Porque eu tendo para mim, eu posso dar para o outro. Então, sempre de dentro para fora. Isso é um ponto muito importante. Vou deixar algumas questões para vocês, tá? Então, pergunte-se: eu confio na vida quando eu não tenho controle? Ou será que eu só posso confiar na vida se eu tiver controle? Eu tenho coragem de sentir profundamente o que surge dentro de mim? Será? Como será isso? Enquanto vocês pensam, eu quero agradecer aqui os elogios que eu estou recebendo, agradecer a presença das pessoas que estão entrando, o mundo empreendedor, né? Muito obrigada, tá? Que vocês estejam sempre aqui presentes e que eu possa cada dia dar mais o meu melhor, assim como eu sei que a Luciana também está trazendo o melhor dela, né? Então vamos lá. Eu vou falar agora para vocês de cada chakra e resumidamente, mas bem resumidamente, o que cada um vai trazendo. Então vou começar pelo chakra básico, que ele fica realmente no meio do nosso corpo, entre o órgão sexual e o ânus. Então é no meio, né? Como se a gente passasse um fio, né? Daqui de cima até embaixo, bem no meio. O chakra básico, que ele está ligado à nossa sobrevivência, está ligado à nossa parte, tanto sexual como financeira, tá? Então, é a nossa parte de sobrevivência e também de ligação com a Terra. Cada estudo vai trazendo mais e mais e mais e mais detalhamentos. Eu estou dando para vocês um pequeno resumo, ok? Bom, nós temos depois o chakra umbilical, que ele fica entre o órgão sexual e o umbigo, bem no meio ali. Ele é um chakra relacionado aos relacionamentos, ao prazer, à sensualidade, tá? E aí nós vamos para o chakra do plexo solar, que fica na boca do estômago. Esse chakra,
ele é muito importante porque ele está ligado ao nosso poder pessoal, né? Então, quando eu converso com as pessoas, eu sempre indico assim: visualiza um sol no seu estômago, tá? De dentro para fora, um sol brilhando, trazendo essa energia, que aí você vai estar muito mais presente em você, com seu poder pessoal, reconhecendo e trazendo essa energia de fluir, tá? Aí nós temos aqui o chakra do coração, que traz as emoções, traz o amor, principalmente o amor incondicional, né? Através do chakra do coração também vem a cura, né? Onde a gente pode realmente expandir esse lugar e trazer este contato mais interno e também externo. Aí nós temos aqui o chakra da comunicação, né? Onde a gente pode se expressar. No terceiro olho, nós temos aqui o chakra que traz para a intuição, um contato maior conosco mesmo, que nos faz perceber tudo que está fora e dentro. E aí nós temos o coronário, que é o chakra da coroa, onde a gente tem contato com o universo, com o todo, com a nossa espiritualidade. Lu, quer falar um pouquinho? Complementar aqui as informações? Não, tá tudo bem. Como que você vê todo esse processo dos chakras, né? Essas informações, você pode complementar com mais coisas, né? Na verdade, para mim, os chakras, eles são indicadores bem potentes, né, de que a gente tem a condição de poder fazer com que toda a energia que a gente gera, né, de positivo ou não. Então, por exemplo, quando eu estou muito alegre, quando eu estou feliz, né, quando eu estou satisfeita, que são sentimentos que nos elevam, esses chakras, eles vibram em potência máxima, né, eles fluem energia em potência máxima. Então, por isso que a gente ouve muito pensamento positivo, sentimento, né, limpar o sentimento, cuidar, fazer com que essas partes sejam bem cuidadas, porque quando a gente está triste, quando a gente está com emoções mal resolvidas, mal desenvolvidas dentro de nós, esses chakras sofrem brutalmente, o acúmulo energético neles faz com que a gente se sinta totalmente descompensado, a palavra acho que certa é essa, né? Então a gente se sente mal, a gente se sente infeliz, a gente se sente desanimado, a gente se sente incapacitado, e aí vai. Eu acho que para mim é fundamental realmente, e eles são grandes sinalizadores de como nós estamos. A doença, as pessoas às vezes acham ruim, mas na verdade a doença, ela tem aí um significado grande se a gente olhar ela pelo ângulo positivo dela, né? A gente não precisa chegar a ficar doente, mas já que ficou, para que a gente olhe o que é que está acontecendo ali na somatização energética desse órgão, para que eu possa fazer as transformações e limpeza. E aí sim eu tenho a cura não só física, aí é que está o detalhe. Eu tenho a cura emocional, eu tenho a cura aqui, ó, dentro de mim. E aí eu não vou adoecer mais disso, né? Então, os corpos se falam de uma forma mágica, linda. Eu acho Deus está em tudo mesmo, é magnânimo mesmo, né? Então, é isso. Uma questão que é bem importante, né? Nós reconhecermos e sabermos que Deus está dentro, né? E não fora. Então, Deus é interior. E às vezes a gente coloca Deus fora. Então, fica muito distante, muito difícil, né? Da gente poder realmente acionar o que está dentro de nós. Deixa eu dar uma boa noite aqui para a Marli. Eu vi. Boa noite, Marli. Então, agora, uma coisa que é bem importante é que a gente possa reconhecer que nem sempre a gente vai conseguir estar no positivo, porque as duas coisas existem na nossa vida. O
positivo e o negativo, né? Então, antes do intervalo, eu estava falando das nossas energias, das nossas emoções negativas, que a gente acaba escondendo ou evitando reconhecer, né? Mas é importante que a gente saiba a verdade, que a gente vai transitar, sim, pelo negativo. O importante não é não transitar pelo negativo. O importante é que a gente saiba sair desse negativo, né? Então, a gente vai entrar, mas nós temos livre-arbítrio, nós temos direito a escolher aonde nós queremos atuar. Então, nós podemos atuar, sim, no positivo. Sim. Mas reconhecendo e sabendo que dentro de nós o negativo também existe, né? Isso é muito importante, inclusive para o alinhamento dos nossos chakras, para que a nossa energia possa fluir. Não existe nada maior e melhor que a verdade, né? Então, até citando a Bíblia, né, que diz: a verdade vos libertará. E sim, isso é uma verdade verdadeira. Verdade. É a máxima de Jesus, na minha opinião. Sim, sim, né? Então, a Dalva Martins está perguntando como saber se os meus chakras estão desequilibrados. Se você sentir que existe algum desequilíbrio na sua vida, em qualquer área, significa que existe algum desequilíbrio no seu chakra. Se você sentir que seu corpo está pesado, que tem alguma área dele que você sente que está bloqueada, onde você tem dor, às vezes você tem dor de cabeça, às vezes você tem dor de estômago, às vezes você tem o intestino preso, né? Então, qualquer questão que traga um desequilíbrio, algo que não é natural e normal, significa que tem um chakra desequilibrado. E se você descobrir isso, você vai poder fazer acontecer como aconteceu com a Luciana, né? Que retirou, entre aspas, as vesículas, que os médicos sempre dizem que isso não sai, né? Que precisa realmente tirar a vesícula, né? Então, quando a gente desbloqueia, aquilo que está causando a doença, que é o bloqueio, desaparece, né? O médico me falou que a hernia de disco não tinha cura. Que eu tinha que aprender a lidar com aquilo, com aquela dor, entendeu? Sim. E aqui, gente, não estou desmerecendo a medicina, não. Por Não, favor, não. Exames médicos, tudo é muito importante. Sim. E a Dalva perguntou, né? Como que a gente identifica quando o chakra está bloqueado? É como eu te falei, né? A dor de cabeça pode ser o chakra do coronário bloqueado, ou mesmo o chakra do terceiro olho bloqueado. Se você tem uma dor de estômago, pode ser que seu plexo solar esteja bloqueado. Se você tem algum problema na sua barriga, pode ser questão de ovário, de útero, de intestino, pode ser que o chakra umbilical esteja bloqueado. Mas também, se um chakra, por exemplo, se o chakra básico está bloqueado, você pode ter dificuldade de ter as questões terrenas resolvidas, como o próprio sexo, às vezes tem um desequilíbrio de ter muita vontade de ter sexo ou nenhuma libido, tá? Você pode ter problema financeiro, você pode ter problema de não estar ligado às questões da terra, querer ficar distante. Então, cada chakra que estiver obstruído, ele vai trazer para você uma questão de desequilíbrio na sua vida, tá? Isso a gente pode deixar para uma próxima vez, eu trazer para vocês cada desequilíbrio, cada questão que o chakra desequilibrado traz para a nossa vida, tanto fisicamente como emocionalmente, como espiritualmente, tá? Então, o bloqueio do chakra, você vai identificar de acordo com o que está acontecendo na sua vida, física, emocional e espiritual, tá?
Quer complementá-lo? Não, tranquilo. Eu vou fazer. A Dalva está me perguntando se eu teria como dizer sobre chakras e espiritualidades. Olha, a espiritualidade, o que significa espiritualidade? Isso é uma coisa bem interessante, tá? Espiritualidade significa você estar com você. Quanto mais você está com você, quanto mais você está dentro de você, mais você está com Deus. Porque aí realmente você está conectada com esse todo. Então, se você está conectada com o todo, possivelmente e fatalmente os seus chakras vão estar alinhados. Então, quanto mais presente em você está, mais os seus chakras vão fluir energeticamente. Porque se você estiver com você, você vai estar sabendo a verdade e você vai estar deixando as suas emoções, a sua energia fluir sem bloqueio, sem defesa, sem medo, sem tristeza, sem raiva. E mesmo que você tenha tristeza, raiva, medo, que são situações normais que a gente tem todo dia, quase a todo momento, você vai saber a verdade de por que eu estou com raiva, por que eu estou triste, por que eu estou com medo. E quando a gente sabe a verdade, quando a gente tem consciência sobre a verdade, toda a nossa energia vai fluir e seguir leve e tranquila. Agora a Dalva está falando que tem uma pergunta para a Luciana. Qual é a função de cada chakra? A Miriam falou agora há pouco, né, sobre os chakras, na verdade a função deles, de cada chakra, é que depende do órgão ao qual ele está vinculado. Então, por exemplo, nós temos aqui o coronário, o Miriam, qual cardíaco. Que é mesmo? Cardíaco. O cardíaco, ele está vinculado ao coração, fisicamente falando, né? Energeticamente, porém fisicamente. Então, ele fica nessa região. Nós temos o laríngeo, que é a nossa comunicação, a nossa fala. Então, por exemplo, quando eu fico com raiva, e aí eu não falo, eu não coloco aquela raiva para fora, eu não me posiciono, e aí eu fico com aquilo congestionado, aí começa a me dar dor de garganta, né? O frontal, que é o nosso terceiro olho, né? Que tem a ver com a nossa intuição, que tem a ver com os nossos pensamentos. O coronário, aqui em cima, né? Falei certo agora. O coronário é a nossa ligação, né, com o plano astral, com a divindade. Apesar da divindade estar dentro, mas todo o universo, né, vinculado aqui. Então, para você entender melhor o funcionamento dos chakras, ver qual órgão ele está atrelado e mais ou menos por isso que ela falou. O terceiro, essa parte de baixo, pode ser o intestino, pode ser o... Como é que chama? O útero, né? Para quem é mulher, o útero, os ovários. Então, ovários. Tudo depende da onde vem aquele. Vamos dizer assim, o órgão que está congestionado, muitas vezes, fisicamente, vai dar um sinal de que aquele chakra vinculado a ele está com problema, está em desarmonia, né? Não está fluindo. Então, é isso. Mas, pelo visto, a gente vai precisar, talvez, de um novo programa falando dos chakras, né? Porque realmente é um assunto muito vasto, muito interessante, e que pode trazer realmente muita libertação. Porque, como eles estão ligados não só aos órgãos, às emoções, a todas as questões da nossa vida, no geral, né? Sim. Quando você tem esse conhecimento, realmente você traz a resolução, né? E, Dalva, obrigada pela sua participação, né? Ajudou obrigada outros, mesmo. Com certeza. Com certeza. A participação é muito importante, né? Porque através da dúvida de muitos outros são beneficiados, né? Sim, sim.
E agora eu quero trazer para vocês um alinhamento que eu acho que vai ajudar bastante, inclusive para que vocês tenham mais consciência sobre o que cada chakra traz e também o alinhamento dos chakras, ele se faz através de luzes, de cores, né? Cada chakra tem uma cor. Então, nesse alinhamento que eu vou passar agora para vocês, nós vamos trazer as cores de cada chakra, tá? A gente pode alinhar também através de mantras, através de músicas, através de toque. E hoje eu vou trazer para vocês o alinhamento através de uma meditação, tá? Então, como a gente daqui a pouco já vai estar terminando o programa, eu vou trazer aqui esse alinhamento, tá bom? Então, a primeira coisa que todos nós vamos fazer agora vai ser respirar profundamente, viajar suavemente pelos seus centros de energia, tá? A gente vai acolher cada sentimento, cada emoção, a energia que vai fluir. A gente vai procurar não controlar, vai se render a este momento, à leveza, a tudo que pode vir. Então, você vai levar a sua atenção para a base da sua coluna. Se você quiser fechar os olhos, seria interessante. Se você não quiser fechar os olhos, você pode me acompanhar e mais para frente voltar no programa, assistir novamente, fechando os seus olhos e relaxando, tá? Então vamos lá. Leve a sua atenção para a base da sua coluna. Imagine uma luz vermelha suave ali. Esse é o seu centro de segurança e confiança. É o seu centro de sobrevivência. Respire e diga internamente: eu estou seguro, a vida me sustenta. Agora suba um pouco na região abaixo do umbigo e visualize uma luz alaranjada. Esse é o centro da sua emoção, prazer e sensibilidade. Respire e diga: eu me permito sentir e eu acolho as minhas emoções. Leve agora sua atenção à região do plexo solar, acima do umbigo, e veja uma luz amarela brilhando. Esse é o seu centro de poder pessoal e ação no mundo. Respire e afirme: eu confio na minha força interior. Eu posso. Agora leve a atenção para o centro do peito. Imagine uma luz verde ou rosa. Esse é o seu coração espiritual. É o centro do amor, da entrega e da verdade. Respire com gentileza e diga: eu me abro ao amor, eu permito que a vida flua por mim. Subindo mais um pouco, vá para a garganta. Visualize uma luz clara. Esse é o centro da comunicação e expressão verdadeira. Respire e diga: eu tenho voz, eu me expresso com autenticidade. Agora o ponto entre as sobrancelhas. Visualize uma luz índigo azul profundo. Esse é o centro da sua intuição e visão interior. Respire e diga: eu vejo com clareza. Eu confio na sabedoria que me guia. E por fim, vá até o topo da cabeça. Imagine uma luz violeta ou branca. Esse é o centro da sua conexão com o divino. Respire e diga: eu sou uno com a fonte. Eu sou luz em forma humana. Agora respire profundamente, mais uma vez. Sinta que todos os seus centros estão alinhados. A energia fluindo livre
e diga suavemente para você: eu me rendo à vida com confiança, verdade e amor. E quando você quiser, vá voltando. Movimente lentamente o corpo, abra os olhos e carregue essa presença deste momento com você. Luciana, como que você está? Eu estou bem. Muito obrigada pela oportunidade de ser útil mais uma vez. Foi um prazer. Foi um prazer estar com todos vocês e que vocês possam ser cada vez mais felizes, leves e viverem. E simplesmente viver. Maravilhoso, né? É muito bom quando a gente pode estar bem conosco mesmos, né? Sim. Isso não significa que a gente não tenha dificuldades. Sim, Isso sim. não significa que nós não vamos deixar de ter coisas na nossa vida. Mas sim, isso vai acontecer. A Sim, diferença é que com consciência as coisas vão fluindo e ficando cada vez melhores, é né? verdade. Eu quero dar mais um pequeno exercício rapidinho para que a gente possa ficar ainda mais alinhado com isso, né? Então vamos colocar as mãos sobre o peito, respirar profundamente e imaginar uma flor se abrindo. Esse é o seu centro. E diga a si mesma: estou pronta para viver com autenticidade. E aí eu gosto bastante de fazer pequenas orações para que a gente possa se conectar cada vez mais com o divino, né? Então vamos lá. Que os meus centros vitais sejam canais de luz. Que eu não fuja do que é real. Que o medo se transforme em entrega e que a minha verdade seja a ponte para o amor. Que vocês possam realmente trazer isso para frente, para dentro do coração, para dentro de vocês, tá? Eu agradeço muito a presença de todos vocês, agradeço muito a Luciana. Obrigada pela oportunidade. Muito bom, as pessoas estão nos agradecendo, dando parabéns. Obrigada a todos que estiveram presentes, tá? E eu vou deixar um recadinho para todos. Comece hoje a observar como você respira, como você se sente, como reage. E os centros vitais podem estar sim te chamando para o despertar da vida, o despertar para você estar cada vez mais feliz e bem com você, né? Espero que vocês tenham gostado, que vocês possam estar aqui toda quinta-feira às 20 horas conosco, né? A Luciana possivelmente vai vir mais vezes e Estou à vamos estar disposição. juntos sempre, né? Que a gente possa cada vez mais estar presente na vida de todos vocês. Aceite sugestões. O que vocês acham que seria bom trazer para o programa? O que vocês gostariam de desenvolver em vocês, né? O que seria bom? Então, até a próxima. Um beijo no coração de todos vocês. Aguardo vocês, tá? Obrigado. Beijo. Obrigada.